Olá, bem-vinda a mais um vídeo do Casando Sem Dívidas. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto, tô até de óculos para parecer mais intelectual, que a gente vai falar de um assunto muito sério e que para muita gente é um pouquinho chato, inclusive para mim também eu acho um pouquinho chato, que é o quê? Negociação e contratos. Sim, a gente tem que pedir desconto, a gente tem que negociar, a gente tem que ler os contratos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você ainda não me segue aqui no canal, já segue aqui, já se inscreve, clica no like, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo da série Casando Sem Dívida e também vídeo de dica financeira. E, gente, quem nunca ouviu aquela frase assim? O não você já tem. Ah, será que eu vou lá e peço um desconto? Ah, o não você já tem. Quem nunca ouviu isso? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? E quando a gente fala de negociação, principalmente na parte de casamento, é exatamente isso. O não, você já tem. As pessoas, os fornecedores, eles estão acostumados a negociar. É normal você ir lá e pedir um desconto e negociar um pouco e mudar uma cláusula ou outra no contrato. Então, é exatamente isso que a gente vai falar. Eu tinha muita vergonha de pedir desconto, de negociar. Eu não queria conflito, sabe? Eu queria que tudo ficasse. Na minha cabeça, eles iam mandar o contrato, eu ia assinar e pronto, feliz. Mas não, a gente não pode ser assim. E eu, inclusive, pra vocês terem ideia, eu já consegui economizar R$ 12.000 só negociando. Só tipo assim, ah, não, mas e se a gente mudar isso aqui? Será que dá pra dar um desconto aqui ou ali? Então, isso é muito importante. E aí, a primeira coisa que eu trouxe aqui é por que negociar é tão fundamental? Porque você precisa entender por que é fundamental para você colocar em prática. Porque senão, você não vai querer fazer. Né? É uma coisa que nos deixa desconfortável. Então, se você não entender o motivo pelo qual você está fazendo aquilo, você não vai fazer. Trouxe aqui, primeiro, melhorar as condições financeiras. Isso acho que é óbvio, né? Todo mundo sabe. Se você conseguir um desconto, você vai melhorar a sua condição financeira, porque você vai estar pagando menos por algo. Segundo, relações mais sólidas. Quando você tem uma negociação, e claro, uma negociação feita com muito respeito, com muita educação, sem ser agressivo, a gente solidifica relações, porque a gente tem mais contato, a gente cria mais conexão. A terceira, redução de riscos. Isso eu até acho que eu vou falar aqui mais um pouco, mas isso, gente, é muito importante. O casamento é uma coisa que a gente planeja com muita antecedência. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui agora em abril de 2025. Eu vou casar em abril de 2026. E eu já tenho vários contratos assinados. Então, se a gente não tem essa segurança nas cláusulas para garantir que lá daqui a um ano as coisas vão funcionar como elas deveriam, a gente vai fazer o quê? A gente vai surtar até lá? Não tem como, né? Então, é muito importante essa negociação até para a gente conseguir mitigar os nossos riscos. E, por último, alinhamento de expectativa. Gente, tudo na vida é ponto de vista. Ponto de vista e expectativa. Ó, pra mim, R$ 10.000 pode ser caro, mas pra você pode ser que não seja. Né? É o quê? Ponto de vista. E se a gente alinha que, pra mim, R$ 10.000 é ok, e pra você, R$ 10.000 é o preço do que a gente tá conversando, pronto, a gente alinhou as nossas expectativas. Então, quando a gente negocia, é exatamente isso, é alinhar a expectativa. Eu espero receber isso, você espera receber isso, e tudo certo. E aí, todo mundo, existe essa crença, né, de que negociar é passar por cima de alguém, é você é como se você fosse brigar com alguém e sair ganhando. Mas negociar não pode ser visto dessa forma. Negociar tem que ser feito de uma forma, igual eu falei, com muita educação, com muito respeito, que vai ficar bom para ambos os lados. E aí eu trouxe aqui algumas dicas práticas também para a gente conseguir, para vocês tentarem aplicar na hora de negociar os seus contratos. E aí, aqui, né, nessa série, eu tô falando do casamento em si. Mas essas dicas podem ser utilizadas para qualquer tipo de negociação de contrato. A primeira é negociar o valor da entrada. Por exemplo, no meu caso, a maioria dos contratos que a gente assinou até agora, a entrada era em torno de 20% e 30% do valor do contrato e o restante ou parcelado ou mais perto da data do casamento. Então, com alguns fornecedores, o que a gente fez? Em vez da gente dar uma entrada de 20%, a gente falava, olha, eu te dou uma entrada de 50%. E aí, depois que eu te dei essa entrada de 50%, você me dá um desconto de tanto. Depois que eu te dei, não, né? Eu te dou uma entrada maior e você me dá um desconto maior. Por que isso é positivo? É positivo para mim, porque eu vou receber um desconto, e é positivo para o fornecedor, porque ele vai ter o caixa, né? Ele vai ter o dinheiro no caixa dele girando mais rápido. E isso geralmente é positivo para as empresas. Então, esse é um tipo de negociação que a gente pode fazer para tentar diminuir o valor. Qual que é o ponto principal, qual que é o ponto de atenção
nessa negociação. Quando você aumenta o valor que você dá de entrada, você também está aumentando o seu risco. Então, você está aumentando o risco de o casamento é daqui a um ano. Será que a empresa vai quebrar daqui a um ano? Será que vai ter uma pandemia? Isso tem que estar muito bem descrito no contrato, tá? Isso são cláusulas que têm que estar muito bem descritas no contrato. Essa questão de você dar uma entrada maior tem que ser feita e pode ser feita, mas com empresas que são mais sólidas no mercado, que você conhece, com empresas que você tem confiança e segurança. E aí, eu trouxe aqui um exemplo com números para a gente ilustrar. Por exemplo, um buffet custa R$ 15.000, né? A entrada é 30%, ou seja, R$ 4.500. E aí você quer pagar menos nesse buffet. Aí você vai falar o quê? Olha, eu te dou uma entrada de 50%, então em vez de você pagar 30%, você vai lá e paga 50%, em vez de você pagar 4.500, você vai pagar 7.500, e você me dá um desconto de 15%. O seu contrato saiu de 15 mil para 12.750. Você teve 2.250 de desconto e, em contrapartida, o fornecedor ganhou R$ 3.000 de fluxo de caixa mais rápido, né? De caixa para ele colocar na empresa mais rápido, porque foi logo ali na entrada. Isso é um dos pontos positivos do planejamento, de você se planejar, de você ir guardando dinheiro ao longo da vida, para quando chegar o momento que você quer fazer um casamento, que você quer comprar uma casa, que você quer comprar um carro, você ter o dinheiro para negociar a entrada. Coisa que é super importante também, e que eu falei anteriormente, que são as cláusulas contratuais, principalmente as cláusulas de rescisão. Quando a gente está olhando os contratos, a gente tem que olhar com carinho para essas cláusulas. Pensar assim, eu trouxe aqui algumas perguntas. Qual percentual você perde se cancelar os contratos com 6 meses de antecedência? Porque é bem antes do casamento, pode ser um percentual menor. E se for com 3 meses? E se for com um mês? E aí você tem que pensar na outra possibilidade também. Se em vez de você cancelar, se o fornecedor cancelar com você, faltando um mês para o seu casamento, ele também deveria pagar uma multa, você não acha? Por quê? Porque ele vai te deixar na mão, faltando um mês para o seu casamento, você não vai cancelar, você vai ter que achar outro. Pode ser que o valor possa ser até maior do que o valor que você contratou com esse fornecedor. Então, também existe uma possibilidade dele cancelar. E se tiver uma pandemia, alguma força maior? Então, todas essas cláusulas, elas têm que estar muito bem definidas no contrato. Presta bastante atenção nisso, ok? E aí, agora, para a gente finalizar aqui, algumas dicas práticas que você pode aplicar hoje mesmo. Para a gente finalizar aqui, algumas dicas práticas na hora de negociar, que meio que resume tudo que eu falei até agora. Mas vamos lá, vou ler aqui. Primeira coisa, pesquise preços. Eu já até falei isso lá no vídeo de orçamento, mas você tem que ter em média, você tem que ter na cabeça a média dos preços, para você não ficar perdido, para você não falar, ah, não, isso está muito caro, isso está muito barato. Pra você saber se está caro, se está barato, se está na média, ou se é isso mesmo. Então, é muito bom você fazer essas pesquisas de mercado. Peça sempre 3 orçamentos para 3 fornecedores da mesma coisa, né? Só que diferentes. Por exemplo, 3 fornecedores do buffet, por exemplo. 3 fornecedores de fotografia, para você conhecer a média. Claro que se você contratou uma assessoria, o assessor ele vai conseguir te passar essa média. Mas é importante, mesmo assim, você fazer mais de um orçamento. Segunda coisa, crie relação com os fornecedores. Conversa, pergunta, seja curioso, entenda como que funciona o processo, porque isso vai te trazer tranquilidade e isso vai, inclusive, te ajudar a analisar o contrato. Seja educado e respeitoso. Isso eu já falei umas 2 ou 3 vezes aqui nesse vídeo, mas é sempre muito importante você fazer e tratar toda essa negociação de forma educada e respeitosa para que não acabe sendo um problema. Afinal, as duas partes precisam sair se sentindo bem dessa negociação, né? Tem que ser bom para as duas partes. Tenha paciência. Nossa, gente, isso aqui, eu até tenho um caso para contar, que a gente tá fechando um contrato, e o contrato foi, e o contrato voltou, e o contrato foi, e o contrato voltou, e o contrato foi, e o contrato voltou. Nossa, assim, muito chato. Muito chato mesmo. Mas a gente tem que ter paciência. A gente tem que entender por que a gente está fazendo aquilo, entender quais são as mudanças que a gente não vai abrir mão, que é primordial para que a gente assine aquele contrato, e ter paciência, porque muitas vezes a empresa do outro lado, ela tem um sócio que tá mais difícil de contactar ele, ela tem um serviço terceirizado de advogados, é muito comum também no meio do casamento, no meio, né, de casamento. Então, todas essas coisas podem acontecer. Então, sim, tem que ter paciência. E aí, por fim,
Eu acho que isso aqui não precisava nem falar, mas por fim, coloque tudo no papel. Nada pode ser feito de boca. Ah, você me entrega isso aqui a mais? Ah, não, entrega. Então escreve. Escreve. Porque senão, gente, a chance de não acontecer é gigantesca. Então, documente, escreve e assina tudo. Ah, mas então você vai me dar 1 hora extra grátis. Tem que estar no contrato. Ah, você vai entregar os convites de forma gratuita. Tem que estar no contrato. Então, tudo isso tem que estar muito bem documentado. Pra gente finalizar, negociar é uma arte. Negociar é uma coisa difícil, tanto que tem aí especialistas, os vendedores especialistas em negociação. Mas com a prática você vai melhorando. O importante é que você tente. O importante é que você tenha a base muito sólida para você entender o que você abre mão, o que você não abre mão, o que você quer, o que você não quer e até quanto você pode gastar, até para você negociar. Os descontos também. Olha, meu budget é esse. Pronto, se você não pode me oferecer isso, então o que a gente pode fazer? Ah, um ponto que eu não falei, mas que é legal também, são os pacotes personalizados. Às vezes, por exemplo, isso aconteceu comigo na fotografia. Eles tinham três. Fotografia não, na filmagem. Eles tinham 3 pacotes de filmagem. E eu queria um pouquinho do primeiro, um pouquinho do segundo e o terceiro tinha um pouquinho mais do que esses 2 pouquinhos que eu queria. Então eu não queria pagar o terceiro inteiro, por quê? Porque tinha coisas que eu não gostaria. Eu não podia pagar só o primeiro, porque tinha coisas que eu não. Faltavam coisas. Não dava para pagar só o segundo, porque também faltavam coisas. Então eu propus um pacote diferente com um preço XPTO. E eles aceitaram. Então proponha. Quando você tem muito bem definido o que é importante para você e o que você quer, você consegue fazer essas proposições na hora de negociar também. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado das dicas. Hoje eu falei bastante, trouxe bastante coisa. Me conta aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com negociação e curte esse vídeo, manda pro pessoal. Eu acho que tem muita noivinha por aí que precisa ouvir bastante sobre contratos, porque é uma chatice, eu concordo, também acho, mas gostaria que alguém tivesse me falado isso quando eu comecei a ver as coisas do contrato. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!